Olá, eu sou a Kátia, sou psicóloga e hoje eu vou falar sobre Setembro Amarelo. E o que é a campanha do Setembro Amarelo? É uma campanha que foi criada visando a conscientização e a prevenção ao suicídio. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo e um pouquinho sobre saúde mental e suicídio, eu convido vocês a relaxar. Então, vamos fechar os olhos, nos conectar ao nosso corpo, se conectar a uma música ao fundo, respirar profundamente, desacelerar, né? Que é tão difícil nos tempos de hoje, né? Mas a gente precisa colocar um relaxamento na nossa rotina diária. Então, fechem os olhos, respire fundo e se conecte ao seu corpo, se conecte a você. Perceba o seu coração, perceba a sua respiração e lentamente você vai desacelerando, deixando os problemas lá fora, deixando as preocupações lá fora, todas as questões que ficam aí na sua cabeça no dia a dia, deixa de fora no momento, se conecte a você, se conecte ao seu corpo, respirando fundo e soltando lentamente. Respire fundo e solte lentamente. Mais uma vez. Agradeça pela vida, agradeça pela saúde, agradeça pela família, pelo trabalho. Se conecte a você. Respirando fundo e soltando lentamente. E fique aí por algum tempo. Abra os olhos, vamos voltando. E agora sim. Eu espero que vocês consigam colocar essa atividade de relaxamento no dia a dia, né? Num intervalo, antes de dormir, no início do dia, né? Agradecendo pelo dia, se preparando para a vida, né? E o quanto que é importante essa conexão com você mesmo. Então comece aos poucos, né? 1 minuto hoje, 2 amanhã, e quando você perceber, tá fazendo aí meia hora, 1 hora de relaxamento por dia. Quando a gente fala sobre Setembro Amarelo, a campanha do Setembro Amarelo, por que isso acontece no Brasil e no mundo, praticamente no mundo inteiro? A importância de informar, conscientizar, desmistificar e prevenir. Porque quando a gente fala de suicídio, nós estamos falando sobre saúde mental, né? Então você vai pensar aí sobre o que é a saúde mental, o que é o suicídio, o que é a depressão, né? Então sim, depressão mata quando a gente pensa nessa questão do suicídio, nessa questão que muitas vezes até foi cuidado, que foi até acompanhado, mas muitas das outras vezes é banalizado. Então a gente precisa sim de campanhas como essa para conscientizar, porque quando você informa, você conscientiza. Dentro dessa informação tem que desmistificar as questões que estão relacionadas à saúde mental e suicídio no nosso país. E com isso a gente vai trabalhar com o quê? Com a prevenção. E então por isso que é importante sempre a gente falar de saúde mental, da campanha do Setembro Amarelo, e é por isso que nós estamos aqui mais uma vez. E como que eu percebo os sinais que alguma coisa não está bem? Como que eu percebo? Tanto no outro quanto em mim. Primeiro vem o sentimento de culpa, de vazio, observar se está passando por alguma situação de bullying na escola, e aí eu chamo a atenção dos pais, porque muitas vezes a criança chega com um comportamento diferente, a escola até percebe, pontua, a criança está com um comportamento diferente na escola e você não sabe o que ela está passando por lá. Por isso, se houver alguma queixa em relação a bullying, é sempre bom ficar atento,
né? E até para que a escola também faça algum trabalho em cima disso. Quando a pessoa começa a falar sobre morte, fala de desesperança, de não ter mais vontade de levantar, de não ter mais vontade de sair da cama, as questões alimentares, um distúrbio alimentar para mais ou para menos, são sinais de que algo ali no emocional dela não está bem, alguma coisa não vai bem. Se alguns desses sinais estiverem acontecendo com você, faça uma reflexão, né? Se não é hora de procurar um apoio, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. E quando a gente quebra as barreiras para buscar esse apoio, né? Para buscar essa ajuda. E aí a minha pergunta para vocês é fácil pedir ajuda? Será que uma pessoa depressiva, com desesperança, ela tem essa energia para pedir ajuda? Muitas vezes são sinais que ela vai te dar, sinais sutis, né? Como eu disse, essas falas, né, de desesperança, de morte, essa conexão muito forte com a morte, esse isolamento social que muitas vezes acontece. Observar se a pessoa, você sabe se alguém está passando por algum problema financeiro, por exemplo, e o quanto que isso afeta aí a saúde mental dessa pessoa, né? Então nós precisamos ficar atentos aos sinais que nós, né, estamos ali passando e pelo que a gente está passando e também pelo que é do outro, que está ali ao seu lado, alguém que está se isolando, que está se afastando, que está mais quieto, que mudou o comportamento, né? As pessoas vão dando sinais, muitas vezes a gente não consegue fazer essa leitura, né? E aí, porque é difícil pedir ajuda, porque a pessoa se sente culpada, então o melhor para ela é se isolar. A questão da depressão, que muitas vezes não é validada, até mesmo quando a pessoa está deprimida, até ela identifica, mas ela sempre acredita muitas vezes que vai passar, que ela não precisa de ajuda, que é só um período. Vergonha, né, de estar passando por alguma dificuldade, de estar pensando muitas vezes em tirar a própria vida. E aí ela vai lá para o isolamento social, a autoestima muitas vezes já não existe mais, né? E aí a gente vai pensar em todas essas questões que dificultam alguém a pedir ajuda numa situação como essa. Então, a gente precisa desmistificar muitas das questões relacionadas à saúde mental e ao suicídio. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, né? Como que eu posso ajudar? Então, a primeira questão é, você vai acolher essa pessoa sem julgamento. Porque o que ela precisa, muitas vezes, é se sentir acolhida, porque não está, muitas vezes, nem se sentindo mais amada, não se valoriza mais. E o quanto que é difícil, às vezes a pessoa até entende que sim, que a família se preocupa, que os amigos se preocupam, mas ela não consegue trazer isso para ela no dia a dia, né? Então, acolha sem julgamento, não minimize a dor do outro, fazendo comparações, achando que isso vai passar, que logo na frente a gente vai falar sobre isso. Então faça parte dessa rede de apoio das pessoas, né? Dessa pessoa. Se essa pessoa for você, busque a sua rede de apoio. E o que é a rede de apoio? Muitas vezes são os amigos, a família. Se ainda assim estiver difícil, vá buscar um profissional de saúde mental, que também faz parte dessa rede de apoio, tanto a parte psicológica quanto a psiquiátrica. E é importante você ouvir e ter a empatia e compaixão sobre essa pessoa que estiver aí precisando desse acolhimento, né? Que é possível você fazer. E muitas vezes, se houver uma falha, né? Se muitas vezes ainda assim a pessoa cometer o suicídio, não se sinta culpado, porque muitas vezes as pessoas se sentem culpadas de não ter feito. Eu poderia ter feito algo. Se você sabe que você fez o que estava possível ali, né, da escuta, do carinho, do amor, então também trabalhar isso em você. E aí a gente vai pensar, né, que a mudança sempre começa com a gente.
Eu sou sempre a primeira pessoa que pode fazer essa mudança, mais do que esperar pelo outro, né? Então é preciso a gente começar a desmistificar muitas coisas em relação à saúde mental, né? Então, quem aqui já ouviu quem fala não faz? Não é verdade? Mas lembra lá no início que eu estava falando? As falas de desesperança, a conexão muito forte com a morte, o quanto que tudo isso é ruim quando as pessoas validam ou não validam, né? Dessa maneira, de quem fala não faz. É como se estivesse banalizando os sinais que a outra pessoa que está ali pensando em tirar a própria vida está dando, porque é muito difícil pedir ajuda, lembra? Então, isso não é nada, você ainda está sofrendo por causa disso, então sempre minimizando e desvalorizando a dor do outro, diminuindo a dor do outro, desvalorizando a fala do outro, né? Então, uma outra questão é, não vamos falar de suicídio, porque se falar sobre suicídio, eu posso incentivar. A questão é informar sobre saúde mental, falar sobre suicídio. É uma maneira de entender a dor da outra pessoa, por que essa pessoa está pensando em tirar a própria vida, né? O que aconteceu que ela já não tem mais esperança. Então é preciso sim falar sobre isso, né? Se alguém chegar para você falando sobre tirar a própria vida, não adianta você mascarar, né? E vamos mudar de assunto. Ela quer falar sobre isso. Se você não consegue dar conta, né, dessa escuta, encaminhe essa pessoa para um profissional de saúde mental. Sempre mantendo o cuidado com a sua saúde mental. E aí, quando a gente fala de saúde mental, nós estamos englobando todas as questões do dia a dia, da nossa vida. Porque não dá para ter saúde mental se você não tiver uma boa alimentação. Não dá para ter saúde mental em dia se você não tiver uma atividade física. Não dá para ter saúde mental em dias se de repente você está passando por algum problema financeiro. Se você não dorme direito, o corpo ele dá sinais, né? Eu sempre pergunto para os meus pacientes, como está o seu sono já de início? Porque o sono, a insônia, ou a falta dele, né, o desequilíbrio ali do sono, são sinais de que algo não vai bem, né? Então, você está tendo muita insônia, dor de cabeça, irritabilidade, né? Como está a sua rotina de vida? O que você encaixa ali que está sendo prazeroso, né? Como você está se relacionando com a alimentação? Como você está se relacionando com o seu corpo, com a sua saúde física, né? Porque lembra, nós somos um só, né? Então, se uma coisa não vai bem, a outra é impactada com certeza, né? Então a gente precisa olhar como um todo. Como está a minha saúde familiar? Como está a minha saúde social? Com quem eu estou me relacionando? O que está acontecendo nessas relações ou nessa falta de relação? Então, quanto que tudo isso vai afetando o seu dia a dia, e aí vai passando muitas vezes de uma tristeza que você acreditava ser só uma tristeza, só uma fase, e é hoje, amanhã ou depois, e de repente você já não quer mais tomar banho, não quer mais levantar da cama, não quer muitas vezes trabalhar, o rendimento no trabalho começa a ser prejudicado. Também a questão ligada às compulsões, né, aos vícios, seja por alimento, seja por álcool, seja drogas, de uma maneira geral. Então sempre tem sinais de que alguma coisa não vai bem. A questão é você conseguir olhar para isso e outras pessoas que de repente venham conversar com você e falar com você, tenha uma escuta, escute também, né? Porque quem compartilha a nossa vida, ela nos conhece, então tá sempre ali às vezes para dar algum tipo de apoio, algum tipo de alerta. E o importante da saúde mental é sempre você entender quem você é e como você está, né? E aí a partir daí você ir buscando então o que você quer, né? E o que você deseja, e encontrar um caminho diferente de algo que não venha te fazendo bem. Onde que eu posso buscar ajuda ou direcionar alguém que está me solicitando ajuda?
Então, a rede de apoio, como já foi dito, né? Familiares, amigos, CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, 188, o número para você ligar, funciona 24 horas e sempre vai ter alguém ali para te escutar. O CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, e um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, que você muitas vezes é importante você atrelar os dois, porque o psicólogo vai cuidar das suas questões emocionais e o psiquiatra ali vai ouvir as questões emocionais e te dar alguma medicação para melhorar aí seu estímulo. E aí a gente vai pensar que muitas vezes é essa medicação que vai ajudar ali a equilibrar as suas questões emocionais, e aí sim você vai conseguir ter disponibilidade, disposição e energia para buscar a mudança na sua vida, né? Para buscar a saúde, uma saúde física melhor, buscar uma alimentação melhor, porque você sai daquele estágio mais profundo de depressão. Então, por isso que é importante sim o acompanhamento psiquiátrico junto com o acompanhamento psicológico, dependendo do caso aí, vai de caso para caso, mas atrelar os dois é sempre muito importante. E lembre-se, né, quando você estiver diante de um problema, que seja o seu maior problema, lembre-se de respirar, né? Porque quando você respira, você se conecta a você desacelera e aí sim vem um pensamento mais tranquilo e você consegue ver caminhos sem buscar soluções imediatas e impulsivas para o que parece um problema sem solução. Então, pessoal, nós chegamos ao final do nosso conteúdo de hoje. Lembre-se de cuidar da sua saúde mental e siga as nossas redes sociais.